Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, friburguenses. Mais um programa Em Defesa do Consumidor, o primeiro de muitos no ano de 2015. Sim, exatamente. Um programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Estamos preocupados e assustados. Dilma Rousseff, reeleita democraticamente, assumiu um novo mandato presidencial. O país tem graves problemas mal resolvidos e outros por resolver. Sérias medidas seriam necessárias para corrigir o rumo tortuoso que recebeu dela mesmo como herança. Se isso reconhecesse, estaríamos no bom caminho. No entanto, o seu discurso de posse apontou para outra direção, inventiva, porém inquietante e inócua: a criação de inimigos externos. Já assistimos a esse filme, o enredo é fraco e o final não é dos melhores. Seria melhor acender as luzes. O Brasil, pátria educadora. Lema do segundo mandato de Dilma, começa com a educação entregue ao grande educador Cid Gomes, no fatiamento dos ministérios para sua distribuição a grupos políticos aliados. Não tem como dar certo. Podem ter certeza disso.
O município de Melgaço, na ilha de Marajó, no Pará, a 15 horas de barco de Belém, não dispõe de água tratada ou saneamento básico. Sua população é composta por 48% de pobres e se destaca por ocupar a pior posição do IDH do país. A Secretaria Escolar recebeu cerca de 10 barcos motorizados para o transporte escolar ribeirinho, com seus caros motores. Os barcos estão na água, sem uso, se deteriorando, pois o município não tem recursos para comprar combustível. Por falta de planejamento das autoridades federais do Brasil Pátria Educadora, que é o lema do segundo mandato de Dilma, a verba da compra de barcos de motores não atingiu a finalidade. Os alunos continuam sendo transportados nos rios em precárias canoas. Vai dar certo, doutora Tabata, o novo ministro da Educação? Sinceramente, eu tenho lá as minhas dúvidas. Primeiro porque já começou... A senhora tem dúvida? Eu tenho certeza. Primeiro porque já começou com umas decisões meio estranhas, né? Aliás, todo ministério é meio estranho, né? Você viu na internet hoje, no jornal A Folha de São Paulo, já existe a possibilidade da troca de 2 ministros, né? Mas vão trocar mais depois que soltaram o nome dos políticos que estão envolvidos com aquele levantamento do Lava Jato. Nossa. Pode ter certeza que tem muita gente envolvida e vai ter muitas trocas. Minha gente, a gente fica preocupado com o futuro. Quais são as perspectivas para o futuro do país? Nem precisaria consultar, se fosse possível, ao Nostradamus ou à pitonisa de Delfos para prever que o segundo mandato de Dilma será povoado de duendes e fantasmas, saindo de urnas eletrônicas envoltas em névoas pantanosas. As procelas causadas pela famélica corrida ao dinheiro via empresas estatais não cessarão, podem ter certeza disso. Anotem, a primeira baixa será o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que não se adaptará ao modo petista de governar. Viva, doutora Tala, e verás o que vai acontecer. O primeiro a sair é o ministro da Fazenda. Os senhores vão assistir isso. Quanto custou a cerimônia de posse da Dilma? Ninguém sabe o valor. Já estando no cargo presidencial, uma vez reeleita, deveria ser diplomada e tomar posse sem cerimônia, livrando o país do gasto de alguns milhares ou milhões de reais dos contribuintes. Quanto custou aquela cerimônia de posse, doutora Tabo? Havia necessidade disso, doutora? Alguma. Ela já estava no cargo. Você vê que foi tão ridículo que ela nem ganhou a faixa de ninguém. Ela que botou a faixa nela mesma. Entendeu? E aquela cena foi pitoresca. E quem prestou atenção, a faixa custou entrar porque ela está um pouco mais gorda e naquela época passada ela estava mais magra. Então teve um pouco de dificuldade para colocar a faixa. É uma vergonha. Esse é o país atípico que eu costumo dizer que é o nosso Brasil. Bom, eu tem aqui, agora no final de 2014, né, nós fizemos o último programa no dia 16, dia 23 e dia 30 nós não fizemos o programa, e tivemos aí no final do ano a decisão da Copa da Amizade, né, do ano 2014, nas categorias sub-15, sub-11 e sub-13. Na categoria sub-11, o Grêmio ganhou o São Pedro por 1-0 e foi o campeão. E na categoria sub-13, o São Pedro ganhou o Grêmio e foi o campeão da Copa da Amizade do ano 2014, né, as categorias sub-11 e sub-13, porque as sub-15 e sub-17 já haviam acontecido. Como eu trago sempre aqui para os nossos telespectadores, eu vejo aí o Jornal da Cidade,
E o Jornal da Cidade tem umas cartas que eu leio e acho interessantíssima que a população tome conhecimento, até porque, às vezes, as pessoas não conseguem ler o Jornal da Cidade. E tem uma carta na Voz da Serra de hoje, com o título Irregularidades em Olaria. E diz a carta: obrigado por sua mensagem, senhora Marta Oliveira. Mas, lamentavelmente, o poder público se esqueceu de Olaria e, consequentemente, de nós, moradores. A não instalação da UPA em Olaria e a sua construção no Hospital Raul Sertã demonstra claramente o que afirmo. Até promessas de campanha e o seu não cumprimento pelo senhor prefeito demonstra que nós, moradores, nos encontramos à margem do que realmente necessitamos de todas nossas carências. É um absurdo que nenhuma autoridade municipal tenha presenciado as invasões e construções ilegais e irregulares no terreno à margem do rio, ao lado da AFAP, e no Pinheirinho, que mantém em suas residências hidrômetros de água e medidores de energia. E isso sem nenhuma apresentação de documento da titularidade. Ora, senhores, nós, meros mortais e cumpridores de todas as nossas obrigações, não podemos construir à margem de rios, córregos e nascentes, e isso por força de lei. Mas, para estes moradores irregulares e ilegais, as ditas autoridades farão vista grossa para tais irregularidades. Quanto ao direito do morador de ir e vir em nossas calçadas, mais invadidas por mesas, cadeiras, churrasqueiras, conjuntos de músicas com seus sons cada vez mais altos, a obstrução de rampas e acesso a cadeirantes, idosos, gestantes, por motoristas que teimam a desrespeitar todas e quaisquer leis de trânsito. Estacionamentos irregulares em faixas amarelas, faixas de pedestre, as feiras que se realizam todas as quintas e domingos, que deixam nossas ruas sujas, imundas e etc. Ora, não sou contra as feiras, apenas gostaria que fossem mais organizadas com a devida fiscalização da vigilância sanitária e postura. Como afirmo acima, nos encontramos à mercê de todas as leis que foram editadas para nos defender, a começar por nossos representantes municipais, que nada fazem. Lamentável. Assinado Robson Melhorança. Obrigado. Eu achei interessante, né, essa colocação do senhor Robson Melhorança para a nossa população. Perfeita, doutora, né? E perfeita, né? Perfeito. Tudo isso que ele colocou aqui na carta dele é a pura verdade, é o que acontece em Nova Friburgo, é um município atípico, é um município sem lei, é um município que está aí abandonado. Estava vendo agora aqui por trás da TV Foco, gente, parece a Mata Atlântica aqui, ninguém capina mais, ninguém roça mais capim, ninguém faz mais nada. É só os senhores andarem na redondeza de Nova Friburgo que os senhores se assustam. Você vê, tivemos uma chuva aí de pouco tempo, inundou tudo. Atrás do xadrez, aquilo ali ficou tudo cheio, a praça ficou tudo cheia. Uma chuva de 20 minutos. E aí, o que o Poder Executivo faz? Cadê a competência desse Poder Executivo? Fazem nada, querem saber de nada. Fica aí a Defesa Civil dizendo, olha, se chover ou se ventar, não passa na praça Getúlio Vargas. Vai passar onde, meu amigo? Se chover, se ventar, não passa na praça Getúlio Vargas. E se a chuva e o vento te pegar na praça, como é que você faz? Porque as providências não são tomadas, as aves estão lá ameaçando todo mundo. Um dia desse caiu em cima de uma barraca lá, não era o dia daquela senhora. Se fosse, ela tinha morrido embaixo daquele galho. E não tem providência nenhuma. A prefeitura diz que é o IFAM diz que é a prefeitura, e ninguém faz nada. E o povo fica à mercê disso tudo, e ninguém é responsabilizado. Brincadeira, é uma piada o que está acontecendo em Nova Friburgo, né, doutora Tabata?
Nova Friburgo realmente é uma cidade atípica, né, Nildo? É verdade. Você receber mensagem que não é para passar na praça, se você estiver lá, então você reza para Deus, né? É verdade. E só Ele para proteger a nossa cidade. Ué, você pode ser pego de surpresa, mano? E essas histórias dos eucaliptos, Nildo, a gente está sempre falando. Isso é coisa desde muito antiga. 2012. Eu estou no programa desde 2012. Quer dizer, já são praticamente quase 3 anos que a gente vem falando da questão dos eucaliptos. Eu lembro uma vez que nós comentamos sobre não durou 2 semanas e ele veio a cair. Já caiu, já amassou o carro, já pintou e mudou. De vez em quando aperta um pouquinho, ele chama o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro vem ali, dá umas podadinhas, muito rápida, muito simples, para enganar a população. Aqueles eucaliptos ali só servem para 2 coisas: casa de rato e para cair em cima de alguma coisa. É verdade. Mais nada. Minha gente, 25239705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Em 2015, o Código de Defesa do Consumidor completa 25 anos esse ano, doutora Tabata. Como foi rápido, né? Mesmo. Já estamos com 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, apesar de ser uma das legislações mais completas sobre o tema no mundo, segundo os especialistas, o Código sofre de um mal que acomete muitas leis brasileiras: o fato de algumas normas simplesmente não pegarem. Descumprimento de oferta, dificuldade de troca em caso de defeito e devolução em dobro de cobranças indevidas ainda levam muitos consumidores a registrar queixas nos PROCONs e até recorrer à justiça. E às vezes, dependendo, a gente não consegue nem na justiça, não é, doutora? Nem na justiça. Nem na justiça. Infelizmente. Infelizmente, é o que acontece. Os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor não foram suficientes para consolidar a responsabilidade do fornecedor na prestação do serviço, a proteção contratual nos contratos de adesão e as leis do SAC. O fornecedor ainda fica fora disso tudo. Temos de avançar para uma proteção global do consumidor com legislação de abrangência internacional, garantia global e oferta de peças de reposições acessíveis em diversos mercados, para poder complementar o Código de Defesa do Consumidor. E isso que ainda não está em uso, apesar dos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que fortalecer isso e tem que melhorar isso para complementar, para completar o Código de Defesa do Consumidor, né, doutora? Nildo, eu acho tão engraçado. Você vai numa loja fazer uma compra, né? Adquirir um produto, aí tem lá a exposição para o público, que é obrigatório, né? Que o estabelecimento comercial tem o Código de Defesa do Consumidor, e você compra a mercadoria, aí vem na nota fiscal o carimbozinho. Você vai nessas casas grandes aí, Loja Americana, vamos citar o nome, Loja Americana, Casas Bahia, Ponto Frio, aí eles carimbam lá, prazo de troca 3 dias ou 72 horas. Aí eu olho, eu começo a rir, gente, eu não aguento. Eu falei assim: meu filho, você não conhece o Código de Defesa do Consumidor, não? E viro as costas e saio. Que é ridículo, gente. A lei estabelece lá o prazo de troca, a lei estabelece os seus direitos, as suas garantias, os deveres e as obrigações ali do fornecedor, do fabricante, a responsabilidade solidária ali. Ela tem o trabalho de descrever no artigo 1º, se eu não me engano, quem é o fabricante, quem é o consumidor, o que é produto, entendeu? Como o próprio Nildo disse, ela é uma lei completa, mas ela não é usada. Por quê? Porque nós, leigos, não temos acesso à lei. Assim como não se tem acesso à Lei 10.741, que toda semana a gente traz aqui para vocês, que é o Cantinho do Idoso, através do Cantinho do Idoso, não se tem acesso ao Código de Defesa do Consumidor, não se tem acesso ao ECA, não se tem acesso ao nosso arcaico Código Penal, ao nosso novíssimo Código Civil, que já está completando 13 anos. Entendeu? Isso por quê? É por falta de desconhecimento da população. Aí as empresas vão, né,
e se aproveitam da boa-fé dessa pessoa, o que faz com que eles procurem o PROCON, procurem a justiça e muitas das vezes não tenham seu problema resolvido. Infelizmente, é por falta de desconhecimento. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu vou falar um assunto aqui que depois a doutora Tabata também vai falar sobre esse assunto, mas eu vou dar só vou falar só bem superficial, depois quando a senhora falar do continho do idoso, a senhora vai entrar mais profundo nesse assunto. Sabemos todos que da contribuição de empregados e empregadores ao INSS, partes são destinadas a cobrir o auxílio-doença, morte, etc. Né? Quando a gente contribui para o INSS, que é descontado nos vencimentos, parte desses descontos, desse dinheiro é para auxílio-doença, morte e outras coisas. Quando se retiram ou se diminui estes benefícios, há que se ter uma correspondente redução nas contribuições, o que não está na medida provisória a ser analisada pelo Congresso. Esperamos que não passe. O que é isso? Eles agora diminuíram. Você, 15 dias ficava por conta do patrão, né? Não, o auxílio-doença, né? Isso. Você ficava 15 dias por conta do patrão e agora você vai ficar 30. Então, o INSS vai deixar de te pagar 15. Vai pagar menos 15. Perfeito, doutora Tata? Se vai te pagar menos 15, tem que diminuir o que você paga o INSS. Porque ele vai te pagar menos 15 e vai ficar com o teu dinheiro lá? E na medida provisória que o governo, a Dilma, está mandando para lá, não está diminuindo nada. Vamos ver se o Congresso vai analisar isso e não vai deixar passar isso aí. Porque se ele está diminuindo o que eu tenho direito, ele tem que diminuir o que eu tenho que pagar. É lógico. Seria isso, doutora Tata? A senhora concorda? Com certeza. Exatamente isso? É. Entendeu? Então, a gente precisa ver isso, ficar atento a isso, vamos ver o que vai acontecer. Nesse país acontece tudo, né? Mas a gente tem que levantar os problemas e mostrar, né, aos nossos telespectadores que precisam ser informados. Por exemplo, nós já tivemos a CPMF, né? Já tivemos isso. Acabou. Agora querem voltar de novo. E eu fiquei surpreso ao ouvir um governador eleito, não sei se os senhores viram essa matéria, um governador eleito defendendo a volta da CPMF, que, a princípio, seria usada na melhoria da saúde. Somos um país onde as pessoas trabalham 5 meses por ano para pagar impostos. E ainda aparece um iluminado propondo a criação de mais um tributo. É 5 meses por ano que a gente trabalha para pagar impostos. E aí vem mais um iluminado aí, um louco, querendo criar mais um imposto para o povo pagar. Sou favorável à melhora do atendimento médico à população, mas antes de aumentar a carga tributária, é preciso colocar gestores competentes nos lugares certos, porque esses ministros da Dilma, meu amigo, os senhores vão ver. Vocês vão ver o decorrer do ano 2015. Não adianta apenas explorar o povo. Se há vontade política de melhorar, não apenas o atendimento médico, mas a qualidade de vida, deveriam rever suas próprias benesses, em vez de aparecerem com soluções que aumentam a inflação e reduzem o poder aquisitivo da população. Eles só apresentam coisas que diminui o poder aquisitivo do povo, porque eles criam os tributos e o povo que paga, e aumenta a inflação, que o seu salário fica reduzido naquele valor, a inflação aumenta, você gasta menos e paga mais tributo. Quer dizer, eles só fazem tudo para prejudicar o povo. Eles nada são prejudicados em nada, até porque os aumentos deles são totalmente diferentes do povo, né, doutora? É uma vergonha, né? É uma vergonha, né? Eles aumentaram o salário deles, eu não sei quantos %, e o mínimo nacional foi para R$ 788. É brincadeira. Podia ter pelo menos 8%. Podia ter pelo menos arredondado então para R$ 800, né? Uma vergonha. Não. O que você sobrevive com o quê? Deixaram para a presidente decidir e ela regulou por baixo. Ela Olha regulou só, por baixo. Eu escutei uma vez um ditado
Mas eu acho que ele não deve valer, não. Cada povo tem o governo que merece. Não tem, não, gente. O brasileiro não merece essa mulher, não. Você acha que merece? Merecer não merece, mas votam mal. Mas isso aí é o Bolsa Família, é o Bolsa Prisioneiro. É o Bolsa Prostituta. É o Bolsa Prostituta, essas coisas. Isso aí é a compra de voto. Que, enquanto o Brasil não tiver tomar uma atitude de acabar com esses programas de compra de voto, nós vamos viver nessa situação, doutora. Nilda, eu não sou contra o auxílio reclusão, não. Mas eu sou contra o valor que é pago por ele. Porque antes dele estar ali, preste atenção, não é qualquer prisioneiro que tem direito ao auxílio reclusão. É aquele prisioneiro, é aquela pessoa que foi julgada e condenada. Tá? E ela antes, de alguma forma, ela trabalhou e contribuiu para o INSS. Então, enquanto ela trabalhava e contribuía para o INSS, né, ela tinha o direito dela ao auxílio futuramente alguma coisa. No caso, como ela partiu para o lado obscuro do crime, hoje ela tem direito ao auxílio reclusão. Agora, você não acha que é demagogo demais você pagar... Antes era R$915, hoje eu não sei quanto que está, porque aumentou, né? O auxílio reclusão é mais caro que o salário mínimo, doutora Tabata? É isso que eu estou querendo comparar, isso é demagogo demais. A senhora me desculpe, mas eu vou discordar da senhora pelo seguinte. O auxílio reclusão para um bandido que matou, que roubou, que fez o diabo e foi para a cadeia. Aí a senhora diz que ele tem direito. E o trabalhador, que nunca matou, que não fez nada, que trabalha 8, 10 horas por dia, vai ganhar 788, e o que está lá preso, que cometeu o crime, que fez tudo, ganha mais do que ele que está solto. Por quê? Porque ele contribuiu naquela época. Na época que ele contribuiu, ele ganhou. Esse dinheiro que ele contribuiu fica lá guardado para quando ele voltar a trabalhar, acabar de contribuir e ter a sua aposentadoria. Mas preso já é alimentado pelo povo, porque preso não serve para nada. O que ele come, o que ele gasta lá dentro, somos nós que pagamos. Mas só tem direito ao auxílio reclusão aquele que foi preso enquanto estava trabalhando. Mas aí ele ainda tem direito à bolsa reclusão, então é melhor você cometer um delito, ficar preso, ganhar aquele dinheiro lá, do que ficar solto trabalhando, ganhando R$788 sem os descontos. Porque você não recebe 788, você tem um desconto. E o Bolsa Reclusão não tem desconto. O dinheiro é livre. Pois então é muito questionável esse assunto. Por isso que eu discordo. Eu sou contra. É por isso que eu discordo. Eu discordo do Bolsa Reclusão, eu discordo do Bolsa Família, eu discordo disso tudo. Tem que dar condição para que as pessoas trabalhem. Dá trabalho para as pessoas. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Porque as pessoas que trabalham 30 anos, 30 e tantos anos, agora fizeram a perspectiva de vida do brasileiro 74 anos e não sei o quê. O que esse governo quer aí? Ele não quer, ele quer que ninguém se aposente mais, porque os aposentados vão atingindo a idade de morrer, e quando eles vão aumentando a expectativa de vida, vai ficando mais difícil das pessoas se aposentar. E se manterem esse governo aí, um dia nós não vamos ter mais aposentados. Porque os que são morrem e os outros não conseguem mais se aposentar, porque vão morrer antes de se aposentar. Esse é o governo que está aí. E esses bolsas todos que eles inventaram aí, que eles dão, não é nada menos, nada mais que o curral eleitoral. Porque essas pessoas não trabalham, ganham esse dinheiro, são, de modo geral, pessoas com pouca instrução e que votam neles para poder continuar ganhando esse dinheiro, que eles acham que outros qualquer não vão dar esse dinheiro. Então isso para mim é curral eleitoral. Isso para mim não é vantagem nenhuma, e quando eles dão esse dinheiro para eles, quem paga, eles dão. Mas nós que trabalhamos, nós que somos cidadãos corretos, honestos e prestamos o nosso serviço, nós é que pagamos isso, doutora Tabata. Para esse monte de bandido que não quer nada, que está lá atrás das grades. A senhora viu agora Genuíno e José Dirceu, essa gangue toda, já estão soltos. Já estão soltos. E o dinheiro deles voltado para o país, o que eles roubaram? Nem volta. Esse pessoal do Petrolão,
esse dinheiro deles vai voltar para o país? Duvido, Claro que duvido que vai voltar. Porque é muito melhor você formar uma quadrilha, roubar um certo dinheiro, depois faz a delação premiada, devolve um bocadinho, tira uns aninhos presos, daqueles aninhos, porque o próprio governo vai trabalhar para te botar em liberdade, como agora usaram o induto para botar o genuíno na rua, e os outros vêm atrás disso. Não tem nada a ver com o genuíno, a lei do induto, e eles usaram a lei do induto para isso. Porque são comparsa deles. Aí ele solta os comparsa dele e o dinheiro que está escondido em algum lugar, que está em algum lugar, e eles vão viver em outro paraíso com esse dinheiro. Cadê aquele que fugiu lá para a Itália? Apanharam ele de volta? Nem vão apanhar. E também não tem interesse em apanhar, porque é tudo companheiro, como eles se tratam. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe aí do nosso programa. A doutora Tabata agora vai conversar com os senhores sobre o Cantinho do Idoso, que há dois programas que não se fala nisso, né, doutora? Pois é, os dois programas que nós não viemos, né? Bom, eu achei interessante trazer no primeiro programa do ano um assunto de interesse não só envolvendo a Lei 10.741, no tocante ao auxílio-doença e a pensão por morte, mas também com relação a todas as pessoas, né? Aos trabalhadores, aos dependentes dos trabalhadores, à família dos trabalhadores. O que é? É exatamente um pouco dessa possível mudança que vai ocorrer dentro do INSS, dentro dos benefícios previdenciários, como o próprio Niedo já adiantou. O que acontece? Durante o ano de 2014, muitos especialistas eles já haviam previsto que poderiam ocorrer restrições, né, em alguns benefícios previdenciários para que pudesse haver determinados cortes do governo. Nós tivemos aí no findar de 2014, né, a votação daquela lei que a gente apelidou como a lei do suborno, a lei do roubo, né, que se aprovou ali o não teto, né, a falta do teto para os gastos da nossa presidente, lá com relação à candidatura dela para presidente da República. Por quê? Porque ela gastou além do que ela deveria gastar, né? Aí os bobos foram lá e criaram essa lei que isenta esses gastos da responsabilidade da presidente, que seria, né, tira ela do direito da responsabilidade fiscal, responsabilidade orçamentária, que a gente sabe que todos os governantes, tanto prefeito, governador e presidente da República, estão incluídos. E o que acontece? Com base nisso, eles vão precisar fazer alguns cortes nos benefícios previdenciários. Ainda não é lei, é simplesmente uma medida provisória que está sendo enviada para o Congresso Nacional, que é justamente a Câmara o Senado, né, e a Câmara Federal ali, que forma o Congresso Nacional, que irão votar se aprovam ou não essas restrições. E essa medida provisória, ela apareceu quando na mídia? No findar de 2014, no apagar das luzes de 2014, na terça-feira, dia 30 de novembro, que foi publicada no Diário Oficial da União, essa medida provisória. E o que ela vem trazendo? Ela vem trazendo uma tentativa de se enxugar os gastos com 5 benefícios previdenciários. Quais seriam eles? O seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte, o auxílio-doença e o seguro-defeso. Tá? E o porquê disso? A Luiz Mercadante continua como ministro da Casa Civil? Não, agora é ministro de outra casa lá, não me lembro agora. Então, mas quem fez, né? Quem mencionou, teve a nobre ideia, o Aloysio Mercadante, na época, enquanto ministro da Casa Civil, ele disse que essa modificação
nesses benefícios tinha como objetivo corrigir excessos e evitar distorções, tá? E ele diz ainda que geravam gastos excessivos à União. Então, quer dizer, você pagou para ter direito quando precisasse. E o seu direito do qual você contribuiu está gerando gastos excessivos na União. E ele quer que sendo aprovada essa medida provisória, né, que haja uma economia de 18 bilhões para o governo poder roubar de vocês, tá? Estou sendo curta e grossa aqui. E o que ele está modificando? Com relação ao seguro-desemprego, para que você, trabalhador, tenha direito ao seguro-desemprego pela primeira vez, você tem que ter 18 meses de carteira assinada. Isso é, 1 ano e meio trabalhando e quando sair, ter direito ao seguro-desemprego. O seu segundo seguro-desemprego, você vai ter direito quando você tiver nova carteira assinada e trabalhar por 12 meses. Aí você tem direito novamente ao seguro-desemprego. E para a terceira vez, você vai ter direito aos 6 meses já previstos. Eles estão também querendo modificar com relação à quantidade de meses dos quais você tem direito, né? Se vai ser 5, se vai ser 4, se vai ser 3. Eles também estão querendo colocar um limite com relação ao tempo que você vai receber o seu seguro-desemprego. As demais vezes continuam as mesmas coisas, tá? Os mesmos períodos. Com relação ao nosso abono salarial, o que é o nosso abono salarial? É o famigerado PIS/PASEP, que você tem direito todo ano, desde que tenha determinado período anterior, no ano anterior de carteira assinada. Então, o que ele antigamente? Antigamente, para que nós recebêssemos o PIS/PASEP, bastava que nós tivéssemos apenas 1 mês de carteira assinada. Hoje, para que a gente receba esse PIS/PASEP, é necessário que a gente tenha 30 dias, tá? 6 meses de carteira assinada em 1 ano. Então, quer dizer, eu tenho que trabalhar 6 meses durante o ano de 2015 para em 2016 eu ter direito ao meu seguro, meu abono, tá? Sendo que continua mesmo, por enquanto, a mesma regra. Para se ter direito ao abono salarial, o PIS/PASEP, pela primeira vez, eu tenho que ter 5 anos de carteira assinada, para aí sim eu ter direito ao meu abono salarial. A pensão por morte, aí é que está a grande discussão, o grande problema dessa modificação no benefício previdenciário. Por quê? Porque antigamente os dependentes de um contribuinte, quando ele vinha a falecer, eles recebiam a pensão independente do tempo de contribuição prestada. Se eu comecei a trabalhar hoje e vim a falecer no mês que vem, os meus dependentes teriam direito a receber esse auxílio, né? Essa pensão por morte. Agora não. Agora eu tenho que ter 24 meses. O que é isso? 2 anos de contribuição corridos para o INSS, né? Ou intercalados, mas eu tenho que ter 24 meses de contribuições para o INSS para que os meus dependentes tenham direito. Tá? No caso de matrimônio, também terá que se ter direito, terá que ter ali 2 anos de relação ali matrimonial, do preto no banco ali, para se ter direito. Então, se hoje, para a pessoa que vive uma união estável, já é um pouco difícil, imagine agora com essa alteração. Porque como eles, para a união estável, eles exigem aquela declaração de união estável no cartório, agora eles vão querer também que se tenha uma declaração provavelmente de 2 anos, que a declaração de união estável equivale a uma certidão de casamento.
Agora é que vem a grande problemática dentro da pensão por morte. Por quê? No caso de acidente de trabalho, preste atenção, morte por acidente de trabalho. Quer dizer, o pobre coitado contribuiu para o INSS e veio a falecer em virtude de um acidente de trabalho sofrido. Vimos muitos aí acontecendo durante o ano de 2013 e 2014, nas construções das arenas aí, que serviram de palco para aquela palhaçada que foi a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil. E o que acontece? Antes, essa pensão era de 100%. Se essa medida provisória passar no Congresso, a redução vai cair para 50%, mais 10% por cada dependente. Então, vamos botar lá, vamos botar numa casa em que é o pai, a mãe e 2 filhos, que é 90% da população brasileira. Ela vai ganhar 50%, a viúva vai receber 50%, mais 10% daquele herdeiro, mais 10% do outro herdeiro, sendo que existe um limite máximo para cada herdeiro, né? Aí ela prevê que, se não atingir um valor suficiente, foi estabelecido um mínimo nacional de R$ 788 hoje. Não é um absurdo? Eu queria saber, Niedo, se ela reduzindo esse direito à pensão por morte por acidente de trabalho, se a viúva também vai pagar meio aluguel, meia farmácia, os impostos, né? Mas o que eu coloquei aqui? 50% de supermercado, 50% na luz, na água. Não vai, né? Então, quer dizer, é um absurdo essa medida provisória até agora passar lá no Congresso. Com relação ao auxílio-doença, é exatamente aquilo que o Niedo falou. Antes, eu tirava, né, me acidentava, ficava doente, 15 dias a empresa cobria. O restante era do INSS. Agora não. Agora a empresa vai cobrir 30 dias e depois vai ser, aí sim é que o INSS vai responder por isso. E outra coisa, o teto máximo vai ser uma média, igual se faz quando você vai se aposentar. O teto máximo vai ser a média das 12 últimas contribuições previdenciárias, tá? E finalizando, o seguro-defeso. O que é o seguro-defeso? O seguro-defeso é aquele auxílio dado aos trabalhadores que necessitam, que sobrevivem da pesca durante o período de defeso, que é o período da desova, o período que determinadas espécies ali marinhas estão se reproduzindo e que foi proibida a pesca para que ela não venha a cair em extinção. No caso do período defeso, que a pesca é interrompida por um determinado período do ano, em relação à reprodução das espécies, os profissionais que acumulavam benefícios além do seguro-defeso, como, por exemplo, o seguro-desemprego e auxílio-doença, agora eles terão que comprovar que comercializaram aquele produto da pesca durante 12 meses, tá? E ainda terão que optar por qual benefícios eles irão ficar. Quer dizer, se ele recebe além do seguro-defeso, eu vou ter que optar por aquele que vai me ajudar, né, a me manter. Eu vou ver qual deles, o auxílio-doença, ou o seguro-defeso, ou o seguro-desemprego, qual deles é o melhor para mim e por qual eu vou ficar ganhando mais tempo, eu vou ter que optar por ele. Agora, o que eu estou achando meio engraçado é eu provar que eu comercializei a minha produção por 12 meses. Como é que eu vou comprovar que eu comercializei durante 12 meses se eu não posso pescar durante 12 meses exatamente por causa do período de defesa? A não ser que eu faça esse estoque, tá? Então, é uma coisa também que está assim meio que no ar. Então, quer dizer, é aquela tal coisa que eu venho falando em todos os programas. O governo, para tirar de você, ele é uma beleza. Agora, para te retribuir, ele te retribui assim. Ele tira com a mão cheia de você para ele e te retribui assim.
fato justificado aqui, absurdamente, é o auxílio da pensão por morte, né, que ele quer passar. Vamos rezar, torcer para que os nossos deputados lá em Brasília, quando eles retornarem do recesso agora em fevereiro, que eles tenham uma luz, né, e eles vejam que essa medida provisória é um absurdo, que vetem ela, ou então que façam algumas emendas, fazendo algumas alterações dentro dessas medidas, porque o povo brasileiro não merece isso aqui nunca, né? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Quem atentasse para o discurso de Dilma e não conhecesse a verdadeira e caótica situação econômica do país, teria duas ideias equivocadas: que ela estava iniciando o seu primeiro mandato e que o governo anterior foi exercido por alguém com compromissos opostos aos admitidos no discurso. Isso em função das distorções de malfeitos e corrupções ocorridos na gestão anterior e a repetição de slogans eleitoreiros e vazios em conteúdo prático. Não fora a triste situação financeira do país, teria pena do que vai enfrentar a presidente, apoiada por partido voraz e por quem só vota com o governo se receber benesses financeiras ou políticos partidárias. O passado revolucionário dela deve ficar muito preocupado com o seu presente político. E vai ficar mesmo. Vai. Agora, Aninha, deixa eu vai ficar mesmo. A coisa vai ser muito séria. Pois não, doutor? Deixa eu só descontrair. Você viu o look da posse? Capa de bujão de gás, estilo à la pimentão maduro ou tomatinho cereja e estilo, como é que é? Pamonha, à la pamonha. Foram os 3 looks mais vistos naquela ridícula reposse. É verdade. Alerta aos integrantes do Supremo Tribunal Federal, em especial aos mais afoitos. Nosso país se chama Brasil. A lei da anistia é brasileira, aprovada pelo Congresso Nacional e referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de uma lei ampla e irrestrita que englobou todos os que participaram dos eventos de 1964, para assegurar um adequado e racional retorno à democracia. E assim fez. Portanto, não faz sentido, e menos ainda se justifica, pretender criar brechas unilaterais na nossa referida lei. Imaginar semelhante disparate é um absurdo e inaceitável, um ponto fora da curva. Ministro Barroso, ainda não somos uma republiqueta. Assim, a lei da anistia permanece sem alterações. Não adianta querer mudar, não adianta querer fazer o que a Dilma quer e o que o PT quer. Vocês, com certeza, não vão conseguir. Porque a Comissão da Verdade tinha que apurar para os dois lados, só apurou para um, o outro não interessa. O governo, o Denatran, no caso, determinou que todos os carros devem ter o extintor novo. Até aí, tudo bem, mas há 2 problemas. Ele é muito caro e está em falta. As empresas que o fabricam não tiveram capacidade para prover todos os automóveis em circulação no país. Já procurei em vão em uma infinidade de postos, lojas de autopeças e outras revendas. E dizem que, onde ainda tem, estão cobrando preços exorbitantes. Porque não foi dado às fábricas tempo mais flexível e a determinação para que a quantidade fosse suficiente. Até, minha gente, com reservas, lógico. E espero que não sejam de algum políticos ou apadrinhado para poderem faturar bilhões. Lembram-se do kit de primeiros socorros? Alguém ganhou muito dinheiro e, depois, a lei veio abaixo. Mas, antes,
foram aplicadas milhares de multas nos que não tinham o kit. Uma vergonha nacional, e o extintor é a outra vergonha nacional. E ontem o governo parece que se mancou e aumentou o prazo para a colocação dos extintores mais 90 dias. 90? Mais 90 dias. Beleza. Mas por quê? Porque essa fábrica deve ser deles e eles sabem que eles não têm extintor para entregar, né, doutora? Agora, Niedo, eu fiquei sabendo através de um colega lá, até colega nosso lá do corredor, que os carros fabricados a partir de 2005 já vêm com esse modelo de extintor ABC. Eu não sei se isso é verídico. Não sei. Eu vou ver o meu é a partir de 2005. Quando a gente sair daqui, vamos olhar? Eu vou dar uma olhada no meu, que eu nunca tive essa curiosidade. Se o meu carro é ABC, é depois de 2005, né? Mas, eu fiquei sabendo disso. Vamos ver, vamos dar uma olhada. 2523-9705. Entre em contato conosco aí, participe aí do nosso programa. O aumento nas tarifas de ônibus foi de 13% lá no Rio de Janeiro. Além de abuso, é inconstitucional, é uma falta de respeito com a população que trabalha e teve um aumento inferior a 7%. Segundo os responsáveis, estão embutidos no reajuste o aumento de salários de motoristas e trocadores, o combustível e a manutenção. E o povo pergunta, que manutenção se viajamos em carroças mal conservadas, com pneus carecas e bancos quebrados? Esqueceram de dizer que dentro desse roubo estão as retribuições pela fortuna que os empresários do ramo doam para as campanhas de políticos. E que é uma grande verdade, né, doutora? O Ministério Público já está agindo, né? Já entraram com ação no Rio de Janeiro. Petrópolis já conseguiram uma liminar. Já conseguiram uma liminar, Petrópolis. E vamos aguardar o que vem em Nova Friburgo. Deve vir a mesma coisa, né? Eu já ouvi boatos. Estão falando em 3,20. 3,20. E quem fala, quem soltou na internet, não costuma mentir, não, que é aquele nosso amigo polêmico. Eles já estão falando em 3,20. Bom, eu quero agradecer a participação das pessoas aqui no programa. E o senhor Anderson, aqui de Olaria, colocou para mim: parabéns pelo programa. Niedo, eu queria saber a respeito do fator previdenciário flexibilizado que a Dilma quer criar. Eles estão querendo fazer o aposentado contribuir, ou senão a aposentadoria será reduzida. Eu queria saber se isso é verdade. Olha, seu Anderson, eu já estive lendo sobre isso, eles estão pensando nisso, ainda não tem nada de concreto, ainda não tem nenhuma medida provisória, mas já existe uma conversa sobre isso. Vamos aguardar. O que for para prejudicar o povo, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque realmente, para prejudicar, eles com certeza fazem. Dona Noêmia de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Feliz Ano Novo para você, Niedo, e toda a equipe. Niedo, o Hospital Raul Sertã, é tudo errado. Até o estacionamento é bagunçado. Você pode chegar de madrugada que não acha vaga. Os vizinhos estacionam e deixam seus carros ficarem ali estacionados à noite. Como é que é o estacionamento do Raul Sertã serve para os vizinhos da redondeza. Então, se você chega de madrugada com algum paciente, você não tem onde estacionar o carro, porque a vizinhança toda estaciona lá no estacionamento do Raul Sertã. Mas não é só à noite, não, durante o dia também. De dia também? De dia também. É Nova Friburgo, é um município atípico, é essa cidade que está, essa bagunça generalizada, que não tem fiscalização em lugar nenhum. Se eles verem a Câmara dos Vereadores, pegaram a calçada da Câmara dos Vereadores e fizeram estacionamento só para a Câmara. Aquilo ali é público, a calçada é pública, todos têm direito a estacionar ali, não só o pessoal da Câmara dos Vereadores, não é, doutora? Com certeza. E eles também fizeram isso na Câmara dos Vereadores. A cidade é atípica e bagunçada. Seu Laerte do Califórnia, obrigado, Laerte, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria que você falasse no seu programa.
o que aconteceu comigo, a negligência da Polícia Militar. Laerte, primeiro eu quero te dar os pêsames pelo falecimento da sua querida esposa, nossa grande amiga, que infelizmente nos deixou aí no dia de Natal. Sobre o problema que aconteceu aí na sua residência, tiveram aí 2 indivíduos com um problema com um dos vizinhos seu aí, e realmente essas 2 pessoas que aí apareceram estavam armados, criaram uma série de problemas aí, discutiram aí com seus familiares e amedrontaram vocês porque eles estavam armados. Vocês entraram em contato com a Polícia Militar e quem atendeu no quartel da Polícia Militar disse que não poderia mandar nenhuma viatura aí, porque só pode sair viatura do quartel quando acontece morte. Esse foi o acontecimento que teve na tua casa e que você me passou e que eu estou passando para os nossos telespectadores e estou passando para alguém da Polícia Militar que esteja nos ouvindo. Eu aconselho a você ir à delegacia, fazer um registro dessa ocorrência, procurar o quartel da Polícia Militar, o órgão competente lá dentro do quartel, e também fazer um registro para que o comandante da Polícia Militar tome conhecimento desse fato e tome as providências, entendeu? Porque no dia e na hora, você é quem sabe, você fazendo esse registro, pelo dia e pela hora do que isso aconteceu, o comandante lá vai saber quem é a equipe que estava de plantão, quem é a equipe que estava no serviço de comunicações daquele quartel e até quem atendeu esse telefone, e com certeza ele vai esclarecer esse fato e vai tomar as providências. Isso não pode acontecer. A Polícia Militar não tem que socorrer ninguém depois que acontece a morte. Pelo contrário, tem que socorrer muito antes para evitar que a morte aconteça. Obrigado aí pela sua participação no programa. Senhor Hélio do Paissandu, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, feliz ano novo, que este ano seja de muito trabalho e tenho certeza que para você e sua equipe vai ser muito difícil, porque a nossa cidade está sem perspectiva nenhuma e o povo desamparado. Obrigado, amigo, por estar sempre vigilante em defesa dos problemas do povo. Obrigado, senhor Hélio, pela sua participação e realmente nós já estamos nos preparando para um ano difícil e estaremos sempre atentos e trazendo todas as informações para os nossos telespectadores, para a população friburguense. Dona Heloísa de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu estou numa tremenda enrascada. Eu juntei com o maior sacrifício da minha vida R$14 mil para comprar um carrinho. Depois de muito procurar, comprei um Uno ano 2006. Vi o carro, gostei, levei mecânico, tudo ok. Paguei o carro, verifiquei o número do Renavan e não constava nenhuma multa. Só Niedo e doutora Tabata, que o carro tinha aproximadamente R$6 mil de multa já na dívida ativa e só constava no CPF do proprietário. Estou desesperada. O que devo fazer, doutora Tabata? Dona Heloísa, essas multas não são da senhora, não. Quando a senhora comprou o carro, se ela constava só no CPF do antigo proprietário, essa multa é do antigo proprietário, é ele que tem que se responsabilizar. Ela transferiu o carro para o nome dela? Isso é uma grande questão. O Niedo que está perguntando aqui se por um acaso a senhora transferiu essa multa. Faz o seguinte, dona Heloísa, depois do programa, dá uma ligadinha para a gente aqui. Dona Heloísa, só para esclarecer a senhora, se a senhora, quando comprou o carro, fez a transferência do carro para o seu nome, a senhora não tem nada a ver com essas multas. Agora, se o carro está em nome da pessoa que lhe vendeu, aí é outra história. Mas se a senhora foi no Detran, transferiu o carro para o seu nome, essas multas não estão no carro, e sim no CPF
do antigo proprietário, como a doutora Taura está explicando. Aí a senhora precisa Porque dar um pouquinho mais de detalhe para a gente poder esclarecer melhor. Porque aparentemente é o que dá a entender, né? Já na dívida ativa só constava no CPF do proprietário. Então, quer dizer, se já constava no CPF do proprietário, quer dizer, do antigo proprietário, a dívida é só dele, não é do carro da senhora. Se a senhora puder dar uma ligadinha ligar e me dar mais um esclarecimento, é só me responder. A senhora, quando comprou o carro, transferiu para o seu nome? Os documentos do carro estão em seu nome? Só isso. Senhor Gabriel de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo retorno de vocês. Niedo, os carros que já têm extintor, aceito, e os carros que são fabricados a partir de 2008. Gabriel, peraí. Niedo, os carros que já têm o extintor, aceito, os carros que são fabricados a partir do... Ah, tá certo. É 2008, então, não de 2008 para cá, já são os carros com um novo extintor, que eles querem agora, a B e C, de 2008 para cá. Então, quem tem carro de 2008 para cá, não vai precisar comprar o extintor. Perfeito? Eu não vou porque eu não tenho carro. Senhor Joacir do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, o prazo para a compra desse extintor passou para abril e o preço desse extintor não poderá passar de R$70. Com certeza. Eu já estou achando R$70 caro, porque ele andou uma época aí por R$50, né, doutora Tabata? Com certeza. Dona Grace do Barra Ipu, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu sou do distrito de Barra Alegre. E lá em frente à minha casa tem um terreno baldio que há mais de 50 anos serve de campinho de futebol para a população. Agora apareceu um herdeiro que quer acabar com o campinho. Isso pode, doutora Tabata? Ô, dona Graça, eu acho que tem que ver se realmente ele é herdeiro e ele quer acabar com o campinho por quê, né? Se ele vai construir ou se é simplesmente por acabar. Eu acho que caberia aí da comunidade aí, dos seus vizinhos, né, dos pais das crianças que utilizam esse terreno como campinho, sentarem, conversar e chegarem a um senso comum, né? Porque é um campinho, é um terreno simplesmente utilizado por campinho. Não foi feita nenhuma melhoria pela prefeitura, nem por vocês, nem nada. Aqui seria mais uma questão de bom senso. A senhora mandou de volta. Niedo, doutora Tata, eu não consegui transferir o carro e o ex-proprietário está fugindo de mim. Então ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Os carros, e o carro está em nome do ex-proprietário. Tá, então, vai ter que... Então, dona Heloísa, o que a senhora teria que fazer é entrar na justiça. A senhora tem a opção de pedir ao juiz, através de um alvará, né, que permita que a senhora faça a transferência junto ao Detran, ou então a senhora pedir que o proprietário lhe devolva o valor que foi pago ao carro e cancelar esse contrato que foi feito. Ela tem o recibo, ela tem o recibo. Provavelmente a senhora deve ter o recibo de venda, né? A senhora faz um favor, entre em contato conosco pelo telefone 2522-8978, que aí a gente conversa com mais calma e passamos maiores informações para ajudar a senhora. 10 horas. Mas a senhora não precisa ficar desesperada não, porque isso aí tem solução, né, doutora? Tem sim. Tem solução. A senhora não se desespere não, que isso aí tem solução e o que depender de nós vamos ajudar a senhora. É um caso mais ou menos parecido com o do Thiago, né? É, mais ou menos parecido. E nós vamos ajudar a senhora, pode ficar tranquila. Senhor Altair do Cônigo, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, o Cônigo está abandonado, nem parece que aqui no nosso bairro tem 2 vereadores. Um é capacho do prefeito e o outro fica brigando com todo mundo e não resolve nada. O Guininho do Cônigo, obrigado pela participação, Guininho. Parabéns pelo programa. Parabéns ao Niedo e à doutora Tabata pelo retorno. Vocês são de Deus. O governo da Revolução de 64 jamais mexeu nas leis trabalhistas do nosso país. Só ia para cima de quem andava errado. Inclusive, melhorou e fundou o BNH. Verdade, você lembrou bem, Guiné, que
construía casas decentes para o povo, e não casinhas de pombo. As construções do BNH eram muito, não tem nem comparação com essas hoje, até porque naquela época, Guinei, eu fui presidente de uma cooperativa do Corpo de Bombeiros e convivi com o BNH e convivi com isso de perto, que nós tínhamos no Corpo de Bombeiros uma cooperativa da qual eu era o presidente. Cabo Guinei. Obrigado, Guinei. Muito boa essa sua colocação e essa informação para o povo friburguense. Niedo. Pois não. Uma questão aqui, não existe na nossa Constituição Federal de 88 aquelas cláusulas que a gente chama de cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser modificadas de forma alguma, a não ser que venha a existir uma nova Constituição Federal? Perfeito. Eu entendo que as leis trabalhistas, né, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários deveriam também ser cláusulas pétreas, imutáveis, imodificáveis. É verdade. Eu também concordo com a senhora. Porque eles mexem ao belo prazer deles, né? Eles estão sempre prejudicando o povo. Sempre. 2523-9705. Entre em contato conosco aí e participe aí do nosso programa. É absolutamente inconstitucional e beira a irresponsabilidade a manutenção de tropa das Forças Armadas na missão do Complexo da Maré. Presentes na área desde abril do ano passado, ali deverão permanecer por mais 6 meses. O Estado do Rio de Janeiro já demonstrou sua incapacidade de prover a segurança de seus cidadãos. Assim, correto seria decretar a intervenção federal, nomeando um interventor para que todas as medidas legais necessárias fossem tomadas com o devido amparo jurídico. No mais, é enxugar gelo ou embromação. Só espero que não seja necessário enterrar mais um jovem militar vítima da irresponsabilidade dos políticos que ali os colocaram. O emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem deve ser, segundo a lei, episódico e por tempo determinado, ou seja, improrrogável, para não exceder o tempo estipulado e por não ser mais um episódio fortuito. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Eu só não entendi porque o general que botou esses garotos lá e que agora prorrogou por mais 6 meses, cumpre ordens do presidente da República e que são ordens ilegais, e ordens ilegais não se cumpre. Isso aí, ordem ilegal não se cumpre. Isso está escrito, está na Constituição, está nos regulamentos disciplinares. Mas hoje em dia, esses generais que vivem à mercê do governo, para cumprir ordens do governo, não respeitam as Forças Armadas, não respeitam os regulamentos militares e fazem essas aberrações. Já perdemos um garoto lá e estamos na eminência de perder um outro garoto. O Estado do Rio de Janeiro não tem capacidade, decreta a intervenção do Estado, que na realidade eles não têm, porque a bandidagem tomou conta do Estado do Rio de Janeiro. E não adianta querer enganar, querer mandar expulsar capitão, tirar capitão do comando como esse Beltrame está fazendo aí, porque a solução não é essa. Esse Beltrame como secretário de segurança e nada, minha gente, é a mesma coisa, entendeu? Porque todo mundo se expõe, mas eles não vão lá, vê se eles vão lá, eles não vão. Eles estão dentro das suas casas, olhando pela televisão e pelo seu circuito fechado. E os outros que se danem lá no meio do morro, no meio da bandidagem. Senhor Maurício de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse novo ministério da Dilma é de dar medo. Fala para exemplificar apenas o do ministro da Educação, Cid Gomes. Ele falou que quem quiser ganhar muito, não se forme em professor, estuda para médico, engenheiro e etc. O que vamos esperar de um homem desse? Eu já falei, meu amigo, no início do programa, não vai acontecer nada, não vamos esperar nada. Esse homem é totalmente incapacitado para a educação. Nós conhecemos Cid Gomes. Quem é que não conhece esse homem, gente? Cid Gomes, quem é que não conhece? Senhor Ronaldo de Olaria, obrigado pela sua participação.
Parabéns pelo programa. Niedo, eu não tenho esperança nenhuma da situação da nossa cidade melhorar. Primeiro, nós só vamos ter chance de mudar de governante em 2017. Então, amigos, antes disso, vamos ter que engolir Rogério Cabral e equipe. Ronaldo, essa forma de engolir a equipe, pode até, né, a gente aceitar isso, mas se o povo não quiser engolir, não engole não. Mas isso depende do povo. Quem elege eles é o povo. Quem bota os vereadores na Câmara é o povo. Se o povo quiser tomar uma atitude, tira os vereadores e tira o prefeito. Agora, depende do povo. Se o povo não quiser, se o povo tiver medo, se o povo for acovardado, aí realmente ele vai ficar até 2017. Entendeu? Agora, se tiver mais gente de coragem, mais gente que venha para a rua, para gente que fale, para gente que mostre a realidade, mas aqui a gente não fala nada de errado. Aqui ninguém acusa ninguém de nada, aqui só se fala a verdade. E tudo que eu trago aqui, que a gente fala aqui, eu e a doutora Tabata, é a verdade. A verdade está aí, nua e crua, para quem quiser ver. Quem achar que não é verdade, está o espaço aberto aqui. Vem aqui e diga que não é verdade, mas tem que provar que não é verdade. Ao afirmar que não somos ladrões, ao sair da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho saiu na imprensa, todo mundo viu o secretário lá da Secretaria-Geral da Presidência dizer que não somos ladrões. Gilberto Carvalho, no meu entendimento, admitiu que o governo sabe muito bem o que as parcelas mais lúcidas da sociedade pensam a respeito dos atuais inquilinos do Planalto. Todo mundo sabe o que o povo pensa daquela gentada toda que está lá no Palácio. Nunca na história deste país um secretário-geral de governo viu-se forçado a negar a ladroagem. Não custa lembrar que quase todos os condenados negam suas malfeitorias, a começar pelos mensaleiros. Alguém viu algum mensaleiro confessar que roubou, doutora? A senhora viu algum? De forma alguma. Algum petrolhão agora? Algum petrolhão agora confessou até agora? Ninguém vai se julgar culpado nunca, né? Entendido. Ele perdeu ótima oportunidade de ficar calado. Teria sido melhor para ele e para o governo, que se empenha em defender. Ninguém é bom juiz em causa própria, e honestidade não se proclama, minha gente. Honestidade, ninguém é bom juízo para se defender. Honestidade, a gente não sai pregando por aí. Não sai não, minha gente. Pratica-se. Honestidade a gente pratica, né, doutora Tabata? Graças a Deus eu durmo com a minha consciência não tranquila. Não se prega. Fulano é bom. Fulano é... Não é. Honestidade não funciona assim, não, minha gente. Honestidade funciona praticando. E esse governo que aí está, qual a honestidade que esse governo praticou? É o governo que mais apareceu ladrão no país, e está aparecendo, e ainda tem mais para aparecer, vocês podem ter certeza. Ainda tem muita coisa aí que vai explodir. Não se iludam, não. Está vindo devagar, esperaram o Natal, esperaram o rompimento do ano, e agora vai sair. Os senhores vão ver quantos políticos estão envolvidos nessa ladroagem toda que estão fazendo no Brasil. Os senhores vão ver. É só a gente esperar mais alguns dias. A imprensa e a justiça têm de ser independentes. Isso aí não tem dúvida. Imprensa e justiça não pode depender de nada, de ninguém, e não pode ser presa a nada e a ninguém. Tem que ser independente. Não tem dúvida. Mas os políticos, por trás dos panos, sempre estão trabalhando contra isso. Assim, misturaram as leis, dando ao executivo o poder total de indulto. Eu falei isso no início do programa, não foi, doutora? Com certeza. Né? Deveria ser relativo, nunca poderia ser para todos, muito menos para aqueles que cometeram crimes contra a nação. Ladrão da nação com indulto. Eu sou contra o indulto. Eu sou contra o indulto também. Seja ele qual for. Eu também sou. De Natal, de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, o indulto que for. Eu sou contra. Foi também. Condenado. A reclusão, ele tem que cumprir em reclusão.
Porque se ele tem o direito de sair, para que então condenar em reclusão? Recluso ficamos nós. Desculpa. Não, é verdade. A senhora colocou perfeitamente, eu concordo plenamente com a sua colocação. Agora, vê, indultaram José Genuíno, o governo se baseou na lei e se esqueceu da moral e da ética pública brasileira. Daqui a pouco virão Dirceu, Delúbio e outros mais. E acabou. Com certeza. É uma pouca vergonha isso. Isso é uma pouca vergonha, gente. Isso é uma pouca vergonha. E os poderes constituídos nada fazem, está tudo certo. O STF aceita, o STJ aceita, o MP aceita. Quer dizer, o MP, aliás, não tem nem nada para fazer, que a função do MP é outra, né? Mas todo mundo aceita tudo isso. Senhor Olavo do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, você e a doutora Tabata realmente são de Deus. Defendem com unhas e dentes os direitos do povo. Você está acompanhando a montagem do novo governo Pezão? O filho do secretário Cabral vai ser secretário de esporte. Um moleque que se elegeu deputado federal com a máquina do governo. Perfeito. Mas, quem elegeu o Pezão? Foi o Cabral com dinheiro, com a máquina própria. Quem foi capacho do Cabral a vida toda? Pezão. Ele agora está preso, tem que dar o retorno. É uma pouca vergonha esse país. Esse país é uma pouca vergonha, minha gente. Dá licença, Niedo. Seu Olavo, só tem uma coisa que aconteceu no governo do Pezão, que eu tenho certeza que os professores estão rindo de um canto a outro. A troca do secretário de Educação. Porque o que aquele homem que foi secretário de Educação durante esses 8 anos do governo do Sérgio Cabral fez de covardia com os professores, ele não deveria ter ficado nem um mês ali. Mas Deus é muito bom e o Pezão tirou ele. Só espero que esse seja melhor um pouquinho, né? E não tão quanto ele foi de ruim. Senhor Heitor de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, como bem disse o nosso amigo telespectador Maurício, o ministério da Dilma é o ministério da boquinha. Os ministérios são todos para calar a boca dos partidos. É Cid Gomes, é Kassab, é deputado, e Cid Gomes e Kassab é deputado do PRB, ligado à Igreja Universal, etc. e etc. E é terror puro, mas é verdade. É terror puro isso aqui. Niedo, a ministra da Cultura já não entrou criando problema, criando confusão. Ela quer banir da literatura brasileira, banir da literatura brasileira as obras de Monteiro Lobato, porque ela entende como racista. Você cresceu assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você leu as obras de Monteiro Lobato. Eu cresci, eu li, e eu não vejo racismo ali em coisa nenhuma. Naquela época, lá em 1800 e pouco, quando as obras foram escritas, não existia racismo, não existia bullying, não existia nada. E não tem que se ver o que não existe. Isso é para aparecer. Senhor José Lins de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, que esse novo ano que se inicia seja de muita saúde e de muita paz. Para você e a doutora Tabata e toda a equipe da maravilhosa TV Foco. Obrigado, senhor José, pela sua participação. Delação premiada, minha gente. Quando eu falo em delação premiada, doutora Tabata, eu tenho que rir. O plano é o seguinte: a gente forma uma quadrilha, desvia milhões ou bilhões dos cofres públicos, somos descobertos e um entrega o outro em troca de redução da pena. Devolvemos parte do que roubamos e depois de cumprirmos um período pequeno de cana, se cumprirmos, vamos gastar a grana escondida em um desses lugares paradisíacos que existem mundo afora. No popular, o crime compensa, doutora Tabata. Infelizmente. O crime compensa. Para eles. O crime compensa. Para os grandões. Para os pobres, coitados, não compensa não, porque vão pagar na prisão. Os grandões, não. O crime compensa.
Estamos vivendo no Brasil uma época surrealista, que daria boa motivação para o grande pintor Salvador Dalí. Com a maior cara de pau, políticos e autoridades de menor e maior escalão negam acusações e se escoram no maior projeto de aparelhamento estatal já visto desde que o Marechal Deodoro proclamou a República. Nem Lula, nem Dilma, nem Graça Foster, nem Marcos Maia, relator da CPMI do Petrolão, produziram a pérola que o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, extraiu da concha do escárnio, transformar o objetivo da Interpol, Paulo Maluf, em ficha limpa. É o princípio do fim. O cara é procurado pela Interpol, não pode sair do país, e o Tribunal Superior Eleitoral transformou ele em ficha limpa. Esse é o Brasil em que a gente tem vergonha hoje de ser brasileiro. Pode ter vergonha de ser brasileiro, porque realmente é vergonhoso. Vambora do país. Senhor José Henrique de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu não sei se você concorda, mas esse Natal foi de muito desânimo. O desânimo vem da situação financeira do país e das dificuldades na nossa cidade, principalmente as dificuldades políticas. Senhor José Henrique, concordo plenamente com o senhor, as dificuldades políticas, as dificuldades de governo, as dificuldades de administrar, as dificuldades financeiras e as mentiras que esses políticos, quando querem se eleger, contam para o eleitor. Cada um vai e promete uma coisa, cada um fala uma mentira e quando eles chegam lá, na realidade eles não fazem nada, eles só olham para o lado deles e para o bolso deles. Aí cai um desânimo total na população que se arrepende de ter votado errado, mas já votou. Senhor Desvio, o que tivemos em Nova Friburgo? Tivemos nada. Tivemos uma praça enfeitada por empresas particulares, que eu não gostei daqueles enfeites, aqueles troços que estavam pendurados naquelas árvores, pareciam umas coroas, essas coroas que você bota em cima de caixão, mas tudo bem, a pessoa que deu aquilo lá, que enfeitou, achou bonito, eu até respeito, pelo menos fez aquilo. Enfeitaram a frente da prefeitura, que quem enfeitou achou bonito, também não gostei daquilo, não sei para que tanto dourado, tanta palhaçada na frente da prefeitura. Só enfeitaram o centro da cidade e o resto. Ninguém tem direito a enfeite nenhum. Enfeitaram a Praça de Conselheiro também. Mas cadê o resto? Olaria não teve, Cônigo não teve, ninguém teve. Por que só Centro Conselheiro? Porque só Centro Conselheiro, então eles não têm capacidade para fazer nada. A capacidade deles é zero, é nenhuma. Você vê, me pergunta se o prefeito passou o Natal e o rompimento de ano em Nova Friburgo. Soltaram fogos lá no teleférico, fizeram não sei o que na praça, o prefeito estava em Rio das Ostras. Em Rio das Ostras com um prefeito, lá com aquele prefeito do Rio das Ostras. Então, nem o prefeito passa na sua cidade, então como é que vai ter ano, como é que vai ter? Não vai ter, né? É isso que nós estamos vendo aí, entendeu? Os políticos de Nova Friburgo, eu duvido que a maioria deles passaram em Friburgo, não querem nem saber de Friburgo, foram cuidar da vida deles. Senhor Cardoso do Centro, parabéns, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. E a doutora Tabata não tem razão, não. O povo tem o governo que merece, sim. Como bem disse o Niedo, é o social que comprou o eleitor. Aquela colocação, né? Entendi. Perfeito. Seu Antônio do Centro, obrigado pela participação. Doutora Tabata, não é ministra da Cultura. A Cultura tem um ministro que, inclusive, já ocupou a pasta. Quem é? Não sei, mas a reportagem que saiu mostrou uma mulher como ministra. Não é aquela que a Dilma queria botar e depois estavam dando conta? Eu não sei, sinceramente, eu não me lembro quem é. Aparece até a foto dela. Da Cultura? Reportagem, Eu, sinceramente, nesse momento agora, eu não me lembro quem é.
Foi publicado no Diário Oficial do dia 9 de janeiro de 2002 a Lei de número 3.359, de 7 de janeiro de 2001, que dispõe, artigo 1º, fica proibido a exigência de depósito de qualquer natureza para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergência em hospitais da rede privada. Artigo 2º. Comprovada a exigência do depósito, o hospital será obrigado a devolver em dobro o valor depositado ao responsável pelo internamento. Artigo 3º. Ficam os hospitais da rede privada obrigados a dar possibilidade de acesso aos usuários e a fixarem em locais visível a presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alguém já viu essa lei afixada em algum lugar em hospitais? Uma lei como essa, que deveria ser super divulgada, está praticamente escondida desde 2002. E nós já estamos em 2015. Eu trouxe isso aqui para lembrar a população, para os senhores verem se nesses hospitais particulares tem essa lei. Se não tiver, denuncie para a gente poder cobrar desses hospitais. E se tiverem quem chegar com pessoas com urgência e emergência, não façam nenhum tipo de depósito. E se exigirem e fizerem, depois questione para receber em dobro. Se não for administrativamente, vai ser através da justiça. Né, doutora Tama? Com certeza, Nildo. Lei é lei, tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida, né? A Lei 3.765, de 4 de maio de 1960, estabelecia que a filha de militar das Forças Armadas fazia jus à pensão depois da morte da viúva, independentemente de condição civil. Então, o militar morreu, a pensão passava para a mãe e a mãe morria, passava para a filha, tanto solteira como casada. A Lei 3.765 dava esse direito. A MP, a medida provisória 2215, de 31 de agosto de 2001, extinguiu esse direito para os militares que incorporaram na respectiva força a partir daquela data. Quem incorporou a partir de 31 de agosto de 2001 é que não tem o direito da Lei 3.765. Os que já estavam permaneceram com o direito de deixar a pensão para a filha, desde que descontasse 1,5% além do desconto de 7,5% do seu soldo durante toda a vida. Quer dizer, os que estavam permaneceram com o direito de deixar a pensão para a filha, desde que descontasse 1,5% além do desconto. Você estava, permanecia, mas passava a descontar mais 1,5%, que somaria a 9%. Né? Com isso, ficou garantido o direito da filha daquele militar de receber a pensão após a morte da viúva, quer dizer, após a morte da mãe dela. Joaquim Levy pensa em cortar as pensões das filhas de militares. O novo ministro deve se aprofundar no assunto e preparar-se para um ressarcimento espetacular, que se ele fizer isso, todo mundo vai entrar na justiça e vai apanhar esse dinheiro de volta. Esse cara é maluco, entendeu? Os que ingressaram no Exército após 1998 já não se enquadram na antiga lei. Vai ser bom receber em vida 16 anos de desconto com juros e correções. São só 16 anos que vão ter que devolver com juros e correção. Ministro, vê aí o que você vai fazer. Abre o olho, porque quem vai pagar isso não é você, não. Quem vai pagar somos nós, povo. Porque quando o país é condenado, quando quem tem que devolver, vocês aumentam o imposto para a gente pagar as pessoas que tiveram direito. Cuidado, já tivemos N maluquice por aí afora, do governo Collor, aquela mulher que era a ministra da Fazenda dele, que eu nem sei onde aquilo foi parar, graças a Deus aquilo acho que sumiu do país, entendeu? Cuidado aí, ministro, está chegando novo, está cheio de gás. Cuidado para eles não lhe enganarem e depois o senhor sai fora e quem paga a conta somos nós. O país mergulhado em crise de ordem moral e ética jamais vista
E os parlamentares aumentam seus vencimentos e também os do Executivo, Presidente da República e ministros. E do Judiciário, este de alto e baixo. Para sustentar esse aumento inadiável e necessário, não corrigem como devem a contribuição dos eleitores através do imposto de renda na fonte. Esses, se quiserem que se queixe ao bispo, pois as próximas eleições estão distantes no tempo e até lá os eleitores esquecem os maus tratos recebidos. É sempre assim, minha gente. Quando alguém terá dignidade e amor para entender a situação aflitiva dos aposentados do INSS, que recebem acima do salário mínimo, e conceder um aumento decente, justo e digno para estas pessoas que, segundo dizem, são responsáveis pelo rombo cada vez maior da Previdência. A inflação está aí corroendo o salário. Quem apresentará uma solução digna? Quem, doutora Tabata? Quem a senhora acha que vai apresentar uma solução digna? Olha, garanto que não vai ser esse o governo. Não vai ser esse, não? A senhora acredita? Com certeza. Com certeza. Tenho certeza absoluta. É impressionante, doutora Tabata, a ignorância do povo brasileiro e como os centros de pesquisa se aproveitam disso. Observem que se fala em cerca de 5 milhões de desempregados e se esquecem de que o Bolsa Família alimenta aproximadamente 25 milhões de pessoas que não têm emprego. Manipulação interessante, não acham? Muito. Então você vê, eles usam a ignorância do povo, esses centros de pesquisa, para enganar o povo que 5 milhões são desempregados, mas 25 milhões recebem o Bolsa Família. Então, nós não temos 5 milhões de desempregados, nós temos 25 milhões de desempregados que recebem o Bolsa Família. E eles enganam o povo, só tem 5 milhões de desempregados. E o povo, coitado, desinformado, não presta atenção em nada e vai entrando aí nessa maracutaia, nessa conversa fiada dessa gente que aí está. Então, para terminar o programa, terrorista surta na Austrália. Talibã exterminam mais de 100 estudantes no Paquistão. Vou ver os 20 mil que comprei de ações da Petrobras há alguns anos e tenho menos de R$1.000. Aí, alguns dizem que a culpa é da imprensa. Acredito que os preságios sejam tristes sobre para onde estamos indo, enquanto o povo mergulha na ignorância. Realmente, acho que a raça humana está em extinção, doutora Tabata. Tudo isso, e aqui no Brasil, eu pego 20 mil, compro Uma ação. na Petrobras e vou lá, tenho 1.000. Isso. E aí ninguém diz nada, ninguém explica nada, e está tudo certo. Eu acho, realmente, que a raça humana está em extinção. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Bom, agradecendo a todos pela participação, deixando um grande abraço para o Laerte, para o seu Joel de Sá Martins, para o seu Antônio lá de Muri, que abandonou a gente, né, Leandro? Desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, minha gente, eu quero agradecer todas as pessoas que entraram em contato aqui conosco, que participaram do nosso programa. Foi o primeiro programa nosso do ano de 2015 e realmente, pela participação das pessoas, as pessoas realmente estavam ligadas, estavam nos aguardando, né, o nosso retorno, e isso nos deixa muito satisfeitos por essa espera, por essa vontade de voltar. Esse tempo, esses 2 programas que nós ficamos fora, os senhores não imaginam a vontade de voltar para conversar com o povo friburguense e mostrar tudo isso ao povo friburguense. Mas as festas passaram, estamos de volta e estamos aí com toda a força e vamos continuar
no ano de 2015, lutando, investigando e mostrando ao nosso povo friburguense as falcatruas, as faltas de comando, as pobrezas do nosso município e tudo o que acontece. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, centro de tratamento, implantes e estética bucal, equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração, tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.